E aí galera, tudo beleza? Seguinte, voltamos a mais um Responde Aí. A pergunta de hoje é: o que é o efeito Haas? Bom, essa é uma pergunta bem assim, complexa para eu responder, mas eu vou responder ela de uma forma bem simples e que você pode utilizar na prática. Tem muita gente perguntando isso lá no grupo e a gente vai responder isso de uma forma bem objetiva. Bom galera, o efeito Haas é um efeito psicoacústico que utiliza, um fenômeno que acontece de acordo com a nossa percepção binaural do som, ou seja, o posicionamento das coisas. O ser humano tem várias formas, de interpretar o posicionamento dos objetos no espaço, e a forma como o nosso cérebro interpreta esses fenômenos é muito diferente uma da outra. Então, quando acontece exatamente esse efeito, é quando nós temos a percepção de que uma coisa está vindo de um lado pelo simples fato de que ela está vindo um pouquinho antes do que está vindo do outro. Dá a impressão que você tem mais amplitude num lado enquanto você não tem, e dá a impressão de que uma coisa está vindo daquele lado pelo simples fato de que ela vem um pouquinho antes. Sim, e a menor quantidade de tempo possível, que a gente tem para perceber isso é aproximadamente 6 milissegundos. A partir de 6 milissegundos a gente começa a ouvir uma coisa vindo de um lado para o outro. Então parece que ela tem uma fonte específica. Por mais que o volume dos dois lados esteja igual, o fato de um deles vir um pouquinho antes dá a sensação de que vem daquele lado. Existem várias técnicas bem legais para a gente poder utilizar na mixagem através desse efeito, utilizando esse efeito, que é basicamente colocar uma coisa com o mesmo volume, só que um pouquinho antes. Então a pessoa vai ter a sensação de que ela vem daquele lado, enquanto na verdade na imagem estéreo ela está vindo dos dois lados. Qual é a grande questão aí? A gente tem que observar as fases, porque a gente vai deslocar um pouquinho o começo do ciclo de uma onda para o lado em relação ao outro. Então a gente acaba tendo alguma perda de fase de algumas frequências. Então você precisa observar esse ponto. Mas ainda assim é uma coisa muito legal que a gente pode utilizar em guitarra, sintetizadores, até nas vozes, quando a gente vai causar uma dobra ou vai dar um efeito um pouquinho diferente, mas é realmente bem poucos milissegundos, senão a gente vai dar uma sensação de phaser, galera, entenderam? Então desloquem o seu clipe de áudio cerca de mais ou menos 6 milissegundos, até no máximo 9 milissegundos para um lado, e vocês vão perceber esse efeito. Coloquem um desses clipes de áudio num lado da imagem estéreo e o outro no outro, e daí vocês vão ter essa sensação de que está vindo mais desse lado e de que a pessoa está falando daquele lado, por exemplo, no caso de uma voz. Assim vocês não perdem esse instrumento na imagem estéreo dos dois lados, mas ainda assim conseguem balancear ele de um lado específico. Assim, sente só esse som. É claro, se você estiver ouvindo num sistema mono, você não vai ouvir nada. Então esse fenômeno consiste basicamente na sensação de posicionamento de um determinado objeto por conta da velocidade como o som vem para você, dentro da sua audição. É isso então galera, se vocês curtiram o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo e também de fazer a sua pergunta lá no nosso grupo Áudio, Teoria e Prática, que a gente vai responder ela aqui. Valeu, grande abraço, até mais, tchau, tchau.